boa tarde a todos. Eu saúdo prezerosamente o Ivan, além de ser um ex-aluno, é um colega de ser professor e de ser representante digno dessa Câmara, desse município. Primeiro, ao meu de todos os três. Eu quero colocar que, antes de chegar a essa reunião, conversei com o prefeito. E ele colocou a importância dessa audiência. No entanto, alguns pontos devem ser observados. Quais são os pontos observados? Primeiramente, qual a visão da administração municipal sobre uma cidade? Qual o foco do governo atual? Ele foca o município através de 3 bases fundamentais. Quais são? Primeiramente, as pessoas. Segundo, as empresas. Terceiro, as construtoras. Mas por que construtoras? Porque, na realidade, é um processo de urbanização e nós estamos percebendo que, antigamente, as pessoas, o pedreiro fazia a sua casa. Hoje em dia, não. Temos a verticalização da cidade, nós temos partes inteiras construídas por construtoras. Mas, se eu quero uma cidade centrada nesses 3 aspectos, eu quero também, o prefeito quer também uma cidade sustentável. O que é uma cidade sustentável? É aquela que, primeiramente, preserva o meio ambiente. E quando falamos em 4º distrito, o 4º distrito é fundamental no termo do bom verde da nossa cidade. Segunda coisa, numa cidade sustentável, se não vai uma política de empregabilidade. A prefeitura para atrair empresas, facilitar as atividades econômicas, acelerando o alvará. Com isso, você garante o emprego. Terceiro, vou atender a você, a questão da mobilidade. Mobilidade, atenção, por favor. Mobilidade envolve o quê? Todo tipo de transporte modal e a circulação de pessoas. Agora eu vou falar do ponto de vista de alguns dados que não podem ser ignorados. Primeiramente, Xerém Guarda do Distrito ocupa 239 quilômetros do município de 452, quase que a metade do município. Não, mais da metade. Tem 223 habitantes por quilômetro quadrado. A média de Caxias é 1.934 habitantes por quilômetro. Se contarmos o primeiro distrito, nós temos 7.912 habitantes. Então, há uma particularidade fundamental de Xerém, a sua grande extensão. Para chegar aqui, eu obviamente consultei o IBGE. O IBGE divide economicamente um distrito em bairros. Por exemplo, Lameirão tem 182 residências, 188 residências. Já ao contrário, na média do distrito, população de bairro mais densa tem 12.000 habitantes. Então, o que significa isso para o transporte rodoviário modal? O transporte rodoviário modal, posso dizer a vocês, foi uma opção tomada no Brasil. Passo a informação, porque eu vivenciei isso no Caxias, 71 anos, bem nascido, nasci na Rio Petrópolis, 1910, um pouco antes da rodoviária, moro no IPC até hoje, 70 anos. E o que aconteceu? Tinha uma pessoa aqui, um técnico do Ministério do Transporte, que namorava uma garota aqui em Caxias. Depois, por causa disso, o governo chegou. Quero explicar a vocês uma coisa. O governo federal optou pelo modal rodoviário. E ao optar pelo modal rodoviário, o que ele fez? Ele praticamente uniu os investimentos do transporte rodoviário, ferroviário. Esse é o problema crucial de Caxias. Porque nós temos uma ferrovia, de um lado nós temos a rodovia federal, do outro nós temos a rodovia estadual, que há 7 anos e meio está esburacada. E a culpa não é da prefeitura. Segunda coisa importante. Presidente Kennedy, vamos ouvir o nosso vocês sabiam que quantidade de veículos
Duque de Caxias, registrado com Denatran, placa Duque de Caxias, ela aumentou em 80,68%, quase que dobrou em quantos anos? De 2004 a 2010, em 6 anos. Então isso é um problema sério. De outro lado, teve um problema complicado para quem utiliza principalmente a rodovia Washington Luiz. Por quê? Teve um engenheiro iluminado que conseguiu, através de um poder, proibir a circulação de caminhões acima de 2 eixos na ponte Rio-Niterói. O que aconteceu? Os caminhões todos vêm trafegar por onde? Pela rodovia Washington Luiz. Daniel sabe disso numa reunião, depois a Conserta teve que cuidar do viaduto do Jardim Gramacho. Quanto tempo dá isso, Daniel? Então, agora retomaram a obra com dificuldade. Então, o que significa? Nós temos um problema crucial. Não estou aliviando, não estou demonizando. Esse é o retrato fiel do que acontece na nossa cidade. Ok? Então, vou agora dar notícias boas. Quais são as notícias boas e fundamentais? Eu creio que vão resolver todos os nossos problemas. Olha, é uma questão de educação, eu vou dar a ideia geral, depois vou responder a cada coisa. Qual a minha ideia geral? Essa é a notícia boa para todos. Esta audiência pública é um referencial. As reivindicações foram todas anotadas. Mas a melhor notícia é que a Secretaria Municipal de Transportes Públicos já formatou o seu plano diretor de transporte. Vai dar início no plano diretor de transporte, significa audiências públicas em todos os distritos, com participação de toda a comunidade, inclusive do corpo técnico. Este é um processo participativo. Ok? Será efetivamente, está pronto, será lançado. Os distritos. Veja bem, uma criança nasce com 7 meses. Você tem certeza do dia que nascerá? Eu gostaria de deixar que o nosso nobre secretário fizesse uma exposição e não interrompesse. Depois a gente vai fazer. Vou responder a todas as perguntas. Por favor, quero dizer que eu tive que me ausentar do país com programas políticos. Não sou cristão novo. Não tenho uma história política. Essa lei é uma conta. Ok? Carlos Antônio, da Associação da Michele, primeiramente, na verdade, ela definiu questão dos serviços essenciais, colocou a problemática de Xerém. Eu já disse a você. O quarto distrito é extenso, ele tem problemas concretos de transporte, não há dúvida nenhuma. A rodoviária foi construída, o terminal rodoviário foi construído. Houve um erro técnico, visto que são 6 baias de ônibus, mas os ônibus para entrar nesse terminal rodoviário só podem entrar a partir da 4ª baia. Por que não consegue? Devido ao estreitamento da pista. A Carla quis saber qual é o prazo da concessão da permissão para as empresas de Caxias. Esse prazo é de 15 anos e vence em 2014. Márcia acusa a Aviação União, a linha Xerém de Caxias, problemas de ônibus cheios. Problema de simulação do itinerário. Veja, diante desse quadro geral do Xerém, o prefeito criou linhas experimentais. E por um decreto municipal, tá, o prefeito fez o seguinte: tá, uma linha que deveria ser extinta, porque não estava regularizada por decreto municipal, ele revogou esse decreto e manteve a linha. Que linhas são essas? Tá, ok? A linha alternativa que passa pelo Gramacho, está dando Grandão, que está em caráter experimental, é a alternativa. A outra alternativa da experimental Xerém Viária, ok? E manteve a linha Amapá-Sasa. Vamos lá.
Dados concretos. Xerém tem 4 linhas municipais, 4 linhas intermunicipais. Onde o nosso poder sobre a metade dessa frota, e mais do que a metade dessa frota, porque nas linhas municipais nós temos um poder fiscalizatório persistente e contínuo. Nas intermunicipais não depende só de negociação. Não depende só de negociação, depende de legislação. A Constituição tem que ser obedecida. Ok? Vamos lá. Caxias tem, olha o número absurdo, Caxias tem 56 linhas municipais, e sabe quantas intermunicipais? 145. Esse é um processo de concessão que o Estado tem que participar. Continua. O processo não é cassação, você tem uma permissão. Gostaria de pedir a quando você ocorre, deixasse eles expor, porque nós não estamos no diálogo. Nós estamos com uma palavra. quando você tem uma permissão, você pressupõe. Quando você faz uma permissão, no caso de transporte coletivo, por exemplo, as empresas fazem investimentos. Se o investimento é alto, o que tem que acontecer? 2 coisas. Ou o prazo da concessão é longo, mais anos, ou a passagem é cara. Por isso é 15 anos. Se não houvesse investimento, seriam 5 anos. Mas a passagem seria mais alta. Como é que você beneficia a população? Mais alta, seria mais alta. Menor número de anos de concessão, mais alta a passagem. Maior número de anos, mais baixo o valor da tarifa. Essa é a lógica econômica. Mas não existe fora da lógica econômica. Quem é que vai investir? O Ivan sabe, eu sou fundador nacional do PDT. Fundador nacional. E eu pedi o Geraldo, ele está presente aqui, foi inclusive deputado, foi inclusive um dos administradores da empresa de Povo Intervenção. O que aconteceu? Resultado. Do ponto de vista lógico, porque os empresários tinham feito lockout aqui no Rio, que causou um caos, não permitindo que os caminhos circulassem, ônibus. Então, qual a solução? Você tinha CDC no Rio de Janeiro e você fez intervenção em 1/3 das empresas. Com a lógica de você, agora eu vou ter um poder grande sobre a frota e os empresários não vão poder me acordar. Sabe o que aconteceu? Os motoristas, os trocadores, os despachantes passaram a faltar. E, desculpa a expressão, é depreciativa. Quando era o português, mandava embora. Passou do Estado, o cara não se comprometeu. Por favor, isso é um dado concreto. Segunda coisa, o famoso lobby de montadores é um dado, ninguém pode esquecer, os politizados não esquecem. O que elas fizeram? O seguinte: não forneciam os outros, não repunham as peças. Uma, sob a alegação de fazia o pagamento atrasado, não posso servir. E segundo, não havia interesse de atender o poder para fortalecer a estatização. Então, essa é a grande lógica com relação ao transporte rodoviário. Vamos lá. Tarifa única. Isso, por favor, olha, eu desenho. Tem que ser pensado. Rio de Janeiro. Você sai da Praça Tiradentes, você vai a Santa Cruz. Tarifa mesmo. Eu pergunto. Você sai da Praça Samauá e vai na Cirlândia, paga a mesma tarifa. Algum empresário aceitaria ter uma linha Praça Tiradentes, Santa Cruz, recebendo um recurso do cara que anda 1 quilômetro? Então, o que acontece? Olha o problema complicado para a cidadania. Ou eu faço uma reunião de empresas, crio um grupo para compensar quem vai ter prejuízo, porque quando você faz uma licitação nova, você tem prejuízo para um e ganho maior para outros. Você não tem alternativa. Um minutinho.
Então, o que acontece? Nesse caso, você tem que ter um estudo concreto, objetivo. Atenção, por favor, fazer planilha não é só o golpe que sabe, não. Não é só o golpe que sabe nem o FRJ. Você pode ter uma empresa de consultoria que pode fazer isso. Ou então, um corpo técnico da secretaria com um corpo técnico externo. Sério é um conceito seu, por favor, subjetivo. Por favor. 15 anos sem estudo, 15 anos de Por favor, eu vou atender você. Gostaria de, por favor, deixasse que ele concluísse a fala. Vamos lá. Com relação, por exemplo, ao estudante. Cada um aqui depois vai fazer a avaliação. Nós vamos... Deixa ele falar, porque o espaço que ele tem. Depois nós vamos conversar. Com relação ao estudante, vou dar uma notícia que também boa para todo mundo. Sabe qual é? Que será possível, está havendo uma negociação entre a Secretaria Municipal de Educação e a Centro-Ajuda, no sentido de que o estudante, ao usar o seu passe, haverá um registro de frequência do passe. O que significa isso? A Secretaria vai saber se aqueles alunos estão presentes ou não na escola. Oi? Duque de Caxias, por favor. Ei, medidas positivas não interessam a algumas pessoas. Com relação ao idoso, do doente crônico, prefeito, final de 2009, fez um convênio com a Secretaria de Estado de Transporte. O deficiente físico, com necessidades especiais, ele tinha que acordar 4 horas da manhã. Inicialmente enfrentava ali no restaurante do Garotinho, na rua Freire Teles, uma fila enorme, depois não era atendido. Depois mudou para a rua Antiga Coronel João Pérez. Ou então ia para a central para ter seu vale social. O que aconteceu? A prefeitura fez um convênio com o governo do Estado. O portador de especiais se dirige à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, leva a sua documentação, a prefeitura organiza o processo, envia para a Secretaria de Estado de Transporte. Atenção, no máximo, é culpa não é nossa, no máximo 40 dias, o portador de especiais recebe esse vale social. Você vai evitar acúmulo de pessoas. Agora eu tenho que tratar de temas nem sempre muito agradáveis.